RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia do final de noite, de segunda a sábado, aqui na RDC TV, canal 24 e também 524 da NET, e também nas nossas redes sociais, nas plataformas digitais, na página da RDC TV e no Facebook. Se você não conseguir acompanhar o programa inteiro, fica lá no Facebook, depois o programa completo para você conferir a hora que você quiser, o programa Cruzando as Conversas. Pois hoje a gente vai falar sobre o responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, que aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, o magistrado não irá interrogar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 14, uma vez que ele se afastou de suas funções nesta segunda-feira, a fim de encaminhar o seu processo de exoneração do cargo. Ao ter aceitado assumir o ministério, Moro, será que pode ter colocado ou não em xeque o trabalho que fez na magistratura? Para debater, recebemos e agradecemos as presenças do advogado José Antônio Rosa, também do especialista em comunicação estratégica Matheus Colombo, do professor da Faculdade de Direito da URGS e doutor em Direito do Estado pela USP, Rodrigo Valim Oliveira, e também do sociólogo e presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, Rodrigo Dilélio. E a sua participação, é claro, é fundamental aqui no programa. Envie sua pergunta ou comentário através do Facebook /RDC TV Digital ou então pelo WhatsApp 99-815-9990. Muito boa noite, meus convidados. Obrigado pela presença nesta noite de segunda-feira. E eu vou começar perguntando como telespectador, eu acho que tem dúvida em casa. Vou começar aqui pela minha direita ali, pelo doutor advogado José Antônio Rosa. É verdade que anula o trabalho do juiz Sérgio Moro, ele tendo assumido agora o Ministério da Justiça, ou isso não procede? Boa noite, doutor. Boa noite, Cláudio. Boa noite aqui aos colegas de debate. Boa noite aos telespectadores, os internautas. Olha, nós temos que saudar esse convite feito ao juiz Sérgio Moro e agradecer por ele ter aceitado ser um novo ministro, né, da Justiça no governo Bolsonaro, porque ele vai continuar um trabalho no combate à corrupção, e é preciso que nós entendamos, a sociedade brasileira precisa entender que entre os grandes problemas que nós temos na nação está também a corrupção. A corrupção, ela gera um grande problema para o país, tanto no aspecto interno, né, que nós assistimos aí o desmanche do Estado brasileiro, a quebradeira em algumas empresas públicas, em especial a Petrobras, que foi simplesmente aniquilada por uma quadrilha, né? E além disso, o Brasil sofre um grande descrédito a nível internacional, porque o Brasil figura entre os países mais corruptos do mundo. Então a corrupção tem que ser enfrentada, e nada melhor que o juiz Sérgio Moro, que foi um dos grandes responsáveis, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, foi um dos grandes responsáveis por ter debelado essa quadrilha comandada pelo PT, que criou talvez um vácuo, um buraco nas contas públicas, e também um prejuízo para a nação, creio que vamos levar uns 30 anos para tentar colocar esse país em ordem. Então, de forma alguma, o fato do juiz Sérgio Moro ter aceitado o convite para ser ministro da Justiça irá causar qualquer mácula no seu trabalho, qualquer dúvida no seu trabalho, porque, na verdade, ele aceitou um convite depois de quatro anos e pouco de Lava Jato, onde ele veio aí julgando os processos, condenando, absolvendo. A maioria das suas decisões, eu diria em torno de mais de 90% das suas decisões foram confirmadas pelos tribunais superiores.
e algumas que foram reformadas foram inclusive para aumentar a condenação, como o caso daquele ladrão que está preso lá em Curitiba, né, que infelizmente foi o nosso presidente da República e deu um grande exemplo e um grande prejuízo para a nação, uma grande decepção para a nação brasileira. Então o juiz Sérgio Moro, de forma alguma, pelo fato de ter aceitado ser ministro da Justiça, coloca dúvidas sobre o seu trabalho. Muito pelo contrário. Assim como o juiz Borsellino, na Itália, que coordenou também a Operação Mãos Limpas, que ajudou a fazer uma limpeza na corrupção na Itália, posteriormente veio aceitar um cargo no Executivo, o juiz e contribuiu barbaramente para que ajustasse a questão do combate à corrupção na Itália. O juiz Sérgio Moro está seguindo os mesmos passos, assumindo um cargo no Executivo para continuar esse trabalho que ninguém mais no Brasil tem a capacidade de dar continuidade e ajudar o Brasil a, pelo menos, enxergar atrás e não à frente de si a corrupção. Especialista agora em comunicação estratégica, Matheus Colombo, como é que vê essa situação agora, não só a eleição do Jair Bolsonaro, mas também levando o juiz Sérgio Moro para a sua equipe? Como é que você vê isso? Boa noite. Bom, boa noite. Na verdade, esse é um debate que ele surge viciado. Na minha opinião, ele surge com um erro de viés, porque é um debate imposto pela esquerda, que perdeu a disputa eleitoral, imposto pelo Partido dos Trabalhadores e pelas outras agremiações de esquerda que têm influência sobre a nossa imprensa, sobre a nossa mídia. É claro que aqui eu vou estar generalizando, estou falando em termos gerais, mas quem já frequentou uma redação de jornal, quem já frequentou uma sala de aula de uma faculdade de jornalismo sabe muito bem que os mais moderados ali tem um Marighella tatuado nas costas. Então, Carlos Marighella, um grande terrorista histórico da esquerda brasileira. Então, esse é um debate que surge, ele surge enviesado, ele surge de forma equivocada. O debate verdadeiro não é esse, o debate verdadeiro é quais são os méritos dessa equipe que o presidente Jair Bolsonaro está montando. Eu entendo esse debate como um debate diversionista, suscitado para desviar o foco do que interessa. A gente tem um sujeito aí com quase 2 décadas de combate à corrupção, responsável pela única vara, até pouco tempo atrás no Brasil, especializada em combate à corrupção. Então, uma longa ficha de serviços prestados à nação brasileira, sendo posto em dúvida por ter trabalhado coincidentemente contra figuras do Partido dos Trabalhadores e não só do Partido dos Trabalhadores. Não, isso é interessante ser colocado também, que o juiz Sérgio Moro, essa questão do trabalho de 2 décadas de combate à corrupção, já vem muito anterior. A Lava Jato ali, ele está envolvido na Lava Jato quando começou a Lava Jato, através do posto de gasolina, que era um simples, só para o pessoal entender, quem ainda não entende por que o apelido Lava Jato, é porque era um posto de gasolina mesmo que tinha uma Lava Jato, e foi se investigar um pequeno, não vou dizer pequeno delito, que levou uma pessoa, que levou outra pessoa, que levou outra pessoa, e um foi entregando o outro, e quando se viu tinha um esquema inacreditavelmente fantástico, e aí todo mundo acabou se entregando, todo mundo foi ele que roubou mais, não foi ele, e aí o resto todo mundo já sabe a história. E é um esquema envolvendo todo o espectro político que até pouco tempo, até muito pouco tempo, até semanas atrás, dividiu o poder no Brasil. Aquilo que se aceitava chamar de direita, que de modo algum é direita, é tão direita quanto a perna falsa do Roberto Carlos, que é o PSDB. Essa coisa de direita e esquerda também. Até pouco tempo atrás a gente tinha essa dicotomia entre PSDB, PT, o PMDB nadando para todos os lados, atirando para todos os lados. Então, não foi somente o PT que foi atacado. Acontece que o juiz Sérgio Moro fez o grande serviço à nação de colocar atrás das grades o grande símbolo, né? O Lula nunca foi um líder, nunca foi uma liderança, alguém capaz de fazer isso, aquilo. O Lula é um símbolo, o Lula é um totem erigido por sindicatos, por associações ditas movimentos sociais. Mas é importante falar essa questão da gente comentar essa questão das 2 décadas. O posto da Torre, que era o posto que estava sendo monitorado pela Polícia Federal, ele estava sendo monitorado
em função de uma desconfiança de lavagem de dinheiro, de uma simples lavagem de dinheiro. Como tem não, várias. Não que fosse um grande esquema. Sim. E num desses monitoramentos, o Habib Charter, né, o doleiro, ele cita o nome do Beto. E o pessoal da Polícia Federal, muito atento, se ligou que o Beto é o mesmo cara que 10 anos antes tinha sido preso numa operação que estava buscando levantar os envolvidos em lavagem de dinheiro envolvendo o Banestado no Paraná. Em 2004, a Operação Farol da Colina, que foi desbaratado lá em agosto de 2004, prendendo mais ou menos 100 pessoas, doleiros, outros agentes. No Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Pernambuco, Pará e Paraíba. Em todos esses estados, mais ou menos umas 100 pessoas foram presas. Suspeitava-se de um esquema de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal, junto com o Ministério Público, a mando de um juiz até então desconhecido chamado Sérgio Moro, em 2004, desbaratou essa quadrilha. E o desbaratamento dessa quadrilha em 2004. Então é por isso, é importante entender por que os seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva, por que o PT, por que a esquerda odeia tanto o juiz Sérgio Moro. Esse desbaratamento dessa quadrilha de lavagem de dinheiro em 2004 redundou no escândalo do Mensalão. Porque passava por essa lavagem de dinheiro nessa Operação Farol da Colina, os doleiros presos, eles mandavam lavar dinheiro na Bacon Hill Service de Nova York, e de várias empresas que tinham contratos com o governo, entre elas a GDK do Silvio Pereira, o Silvinho Land Rover. Mandava lavar em Nova York dinheiro, e com o desbaratamento dessa quadrilha pelo trabalho do MP, da PF e do juiz Sérgio Moro, secou a fonte de financiamento do Mensalão. E o governo, o presidente Lula, que não sabia de nada, o presidente Lula, José Dirceu, tiveram dificuldades para saldar os compromissos. E um desses compromissos, talvez o mais importante, foi assumido junto com o PTB, do Roberto Jefferson, para as eleições municipais de 2014. Que chutou 2004. o balde, 2004. Exatamente. Que então, chutou o balde. secando essa fonte, o PTB tinha recebido no esquema do Mensalão só 6 milhões de dólares dos 14 milhões prometidos pelo Lula. Com o desbaratamento dessa quadrilha, esse dinheiro não chegou. Roberto Jefferson foi cobrar Lula, que cobrou José Dirceu e deu todo aquele quiprocó. O José Dirceu montou um dossiê e entregou para a imprensa contra o Roberto Jefferson, muito baixo, falando sobre até a sexualidade dele, questionando a sexualidade do Roberto Jefferson, dizendo que ele tinha laranjas, etc e tal. E com isso, o Roberto Jefferson foi para aquela entrevista com a Renata Lopretti, né? Renata Lopretti. Foi para aquela entrevista com a Renata Lopretti e estourou o escândalo do Mensalão. Aí contou até o que... E aí, só para terminar essa história Deu toda... provas, inclusive. Exatamente. Só para terminar essa história toda, veio a CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, os contratos dessas empresas, entre elas a GDK com o governo, para levantamento de propinas, para o pagamento da mesada para os deputados aliados ao PT, comprados pelo PT. E só que nada aconteceu. O PT não sofreu impeachment, Lula não sofreu impeachment, muito por força e graça do tucano mor Fernando Henrique Cardoso, que fez uma força desgraçada para manter Luiz Inácio Lula da Silva, seu amigo, no poder, para eles ficarem naquele joguinho, fazendo de conta, indo para frente das câmeras, fazendo de conta que são inimigos e por trás de tapinha nas costas, surubinha de leve, essas coisas que a gente está acostumado de saber do PT e do PSDB. Não deu em nada, por quê? Porque existiam dois institutos muito fracos na legislação brasileira, que é o da investigação e da punição da lavagem de dinheiro e da delação premiada. Em 2005, passado toda essa turbulência e vendo que não ia dar em nada, o Sérgio Moro, que como o José Antônio Rosa ressaltou, tem esse conhecimento do que aconteceu na Itália, é um sujeito totalmente dedicado ao combate à corrupção. Ele vai no Congresso Federal, numa sessão da Comissão Especial de Normas de Combate à Corrupção, implorar para que, isso em novembro de 2005, implorar para que se mudasse as leis de investigação de lavagem de dinheiro, que era um crime acessório, portanto não cabia
e os advogados podem me ajudar, mas, portanto, não cabia punições, sanções tão graves. E ele fez isso porque ele teve uma derrota terrível no processo do Banestado. Exatamente. O processo foi praticamente destruído. Eu estive conversando com o procurador Deltan Dallagnol, disse que foram 600, se não me engano, foram 600 indiciados, depois foram denunciados, e desse total aí somente 12 foram processados. Exato. E simplesmente foi uma derrota deles também, né, do Ministério Público Federal e também do Poder Judiciário. E na época o doutor Sérgio Moro ficou de forma assim, ficou muito mal nessa história, né, porque foi uma derrota complicada para ele, exatamente por uma falha legislativa. Exatamente, então por isso se trabalhou. E a nota engraçada disso tudo é que a mudança veio finalmente, ela foi amadurecendo, discussões do Congresso. A relatora da mudança foi a deputada Séries Shelachenko, acho que é o sobrenome dela, do PT, Mato Grosso. Então foi quem ajudou a mudar a legislação de delação. O projeto ele surgiu no MP, né? Ele foi gestado pelo Ministério Público, pelo Deltan, pela Força Tarefa, o pessoal lá do Ministério Público. E foi levado para o Congresso, e a relatora foi a Séries, do PT, e foi assinado pela Dilma, do PT, que ajudou a acabar com a farra do PT, com a máfia. Aliás, toda essa história que eu contei, ela está muito bem relatada nesse livro, se eu posso mostrar. A Máfia da Estrela, Ascensão e Queda do Império Petista, do deputado e agora ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, livro do qual eu tenho a grande honra de ser editor. Mas ele já tem um tempo, esse livro, não tem? Lançou em julho deste ano. Julho deste ano. É uma compilação, ele tinha feito um livro na época da CPI dos Correios, do Mensalão, depois fez um outro com os resultados, e este aqui é uma compilação e atualização. Perfeito. Então tem toda a trajetória do Onyx no Congresso, que coincide com a trajetória do PT, eles chegam juntos lá, né? Sim. Então, esse livro aqui até... Quando ainda nem se falava em ele ser o braço direito do Bolsonaro, a gente já estava trabalhando no ano passado. E toda essa história está contada, muito bem contada nesse livro. E, enfim, só para encerrar a minha primeira participação é isso. Eu considero assim um debate diversionista, um debate deslocado, que interessa a parte do espectro político que está esperneando, é justo na democracia. Aliás, na democracia a gente tem que debater até com partidos comunistas, socialistas, de matriz fascista, né? Partidos autoritários e revolucionários. Na democracia brasileira isso é aceito. Então, o esperneio petista também é aceito, mas não vão levar. E como o presidente Jair Bolsonaro já falou, se é ruim para o PT, é bom para o Brasil. É a nova era, não adianta. Muito bem. Professor Valim, sobre esse novo quadro que se forma agora, com o presidente Jair Bolsonaro, escolhendo o juiz Sérgio Moro. Depois eu quero perguntar tecnicamente se ele precisa pedir realmente exoneração do cargo, que é uma pergunta mais técnica. Mas boa noite, por favor, sua participação. Boa noite a todas e a todos. Meu agradecimento pela oportunidade de participar desse debate. Diferentemente do meu colega, eu acho esse debate um momento importante. E eu gostaria de dizer algumas coisas um pouco mais genéricas ou contextuais. A primeira delas, o Brasil necessita, e muito, de consenso. E esse consenso se faz através ou por meio das instituições. Nós precisamos de instituições que funcionem bem. E aqui não cabe, do meu ponto de vista, e esse é o diversionismo, não cabe a eleição de bodes expiatórios. Haveria muitos candidatos a isso. E eu não tenho nada contra o juiz Sérgio Moro e não vou fazer, não cabe a mim fazer um juízo negativo a respeito da pessoa do juiz Sérgio Moro. O que eu pretendo, e a minha contribuição, eu a penso assim, é imaginar soluções institucionais que façam a democracia brasileira amadurecer. Sim, a preocupação internacional a respeito do Brasil diz respeito, perdão da redundância, à corrupção. Mas eu acrescentaria que ela vai além. A preocupação da imprensa internacional e da opinião pública e dos meios acadêmicos hoje me parece ser também com o grau de amadurecimento ou não
da democracia brasileira. E pensar as instituições, pensar um consenso, do meu ponto de vista, significa retomar algumas coisas que são clássicas no pensamento ocidental. Existe uma conquista da modernidade que é o constitucionalismo. E o constitucionalismo nasce liberal, a partir de dois grandes temas: separação de poderes e direitos e garantias. São dois temas muito fortemente relacionados. Se nós pensarmos a separação de poderes, nós vamos ver, por exemplo, que na construção do principal teórico da separação de poderes, Montesquieu, há lá um papel determinado aos juízes, outro ao legislativo e outro ao que seria hoje o executivo. Montesquieu é claro ao afirmar que o juiz é a boca da lei, la bouche de la loi. Ou seja, Montesquieu não enxerga no juiz um papel ativista. Pelo contrário, Montesquieu chega a afirmar, no espírito das leis, que o poder de julgar é de alguma forma nulo. Cito ipsis literis isto. Qual é o problema do Brasil em relação à separação de poderes? Poderíamos dizer que há dois problemas. O primeiro deles é o nosso sistema de governo. O que nós chamamos sistema de governo presidencial, ele produz, de alguma forma, um eterno conflito ou negociação entre maioria parlamentar e executivo. Nós já falamos muito aqui, a questão da uma cabeça presidencialista ou um corpo parlamentar, ou uma cabeça parlamentar, um corpo... Exato. Ficou meio no meio do caminho. Assim, Esse nem efeito perverso, nem parlamentar. Esse efeito perverso, que é a corrupção, ele tem a ver com o desenho das nossas instituições. Também tem a ver com isso. Não é só uma questão de virtude pessoal, de virtude republicana, embora a virtude seja necessária em qualquer república. Sim. Vejamos, o presidente, em não tendo maioria no parlamento, ele é necessário que ele negocie. O Roberto Cardoso Alves chamava isso de a política do é dando que se recebe, né? Uma perversão à fórmula de São Francisco. Aí há um problema, e é um problema tão antigo quanto a história da República Brasileira. Disso nós devemos ter consciência. Outra coisa, e muito importante também, é o papel do judiciário. Na medida em que o parlamento não funciona bem, em que o sistema partidário é, como no nosso, que tem mais de 35 partidos, mais de 40 partidos. Na medida em que o sistema partidário não funciona, em que o Congresso não nos representa e que o Executivo tem toda essa fragilidade, o que acontece? Há uma transferência indevida, eu sublinharia, indevida, de questões político-partidárias para o Poder Judiciário. A isso nós chamaremos de judicialização da política, que também é acompanhada da politização do Poder Judiciário. Quando a um juiz é conferida a missão de realizar grandes tarefas políticas para o Brasil, há um problema. Isso acontece porque as instituições não estão funcionando bem em outros ramos. Essa é uma coisa a ser dita. Pois bem. Qual é o risco? O risco aqui é a perda da imparcialidade do judiciário. E a instância última, que é o judiciário, ao menos no modelo brasileiro, o poder moderador, que é o poder judiciário, só funciona bem se manter imparcial e isento. Sobre o futuro do Brasil, do juiz Sérgio Moro, do governo Bolsonaro, eu confesso ao meu colega Matheus, brilhante debatedor, que eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas e não certezas a esse respeito. Eu vejo dois riscos aqui. O primeiro risco é de um juiz que é o símbolo da Operação Lava Jato. Um juiz que
Mais do que isso, é o juiz mais famoso do Brasil. É o juiz que é recebido em todas as universidades do mundo, né? Que está em todos os jornais do mundo. É esse juiz cada vez mais ser considerado parcial, seja isso verdade ou não. O risco do juízo de parcialidade é muito grande quando alguém assume um cargo tão imediatamente após concluídas algumas fases, não foi terminada ainda, da Operação Lava Jato. Esse é um problema. Outro problema, de certa forma, afeta o próprio juiz Sérgio Moro. Ele é um magistrado brilhante e ele faz parte de uma tradição, da tradição jurídica ocidental, que tem a ver com aquilo que eu falei que é o constitucionalismo. Por exemplo, é um risco para o juiz Moro, que afeta também a magistratura e a instituição Poder Judiciário. Qual é o risco? O risco, por exemplo, é o risco dele ser afetado por certas idiosincrasias, vamos dizer assim, do projeto Bolsonaro. Dou um exemplo. Uma idiosincrasia evidente é a relação Bolsonaro-direitos humanos. Sim. Do meu ponto de vista, direitos humanos são essência da democracia. E se direitos humanos são a essência da democracia, qualquer discurso excessivamente restritivo aos direitos humanos, ele ameaça, vamos dizer assim, o ambiente democrático. Nisso há um risco. Estamos falando de riscos, mas, professor, não de verdades. Deixa eu fazer uma certezas. pergunta só, te passar uma dúvida sincera. Pois não. A gente tem como fatos toda a atuação do juiz Sérgio Moro. Nos autos, está tudo nos autos, basta analisar, basta olhar. E o seu temor tem a ver com um exercício de, vamos dizer em termos mais simples, um exercício de futurologia. O que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. A gente tem o passado recente, um pouco mais antigo do juiz Sérgio Moro, em que basta analisar os autos e identificar uma coerência de julgamento, uma coerência de posicionamento, seja quem for o julgado e seja qual for o objeto. Isso me parece ponto pacífico. E de resto a gente vai imaginar, a gente vai supor, a gente vai considerar. Não lhe parece isso? Antes do professor responder, que ainda tem mais um convidado para falar, e já terminou o primeiro bloco do programa, mas a gente já volta, não saia daí, é um instante só, estaremos de volta com Cruzando as Conversas em 2 minutos. Olá, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Hoje estamos debatendo aí o convite e a aceitação do juiz Sérgio Moro para ser o novo ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, acompanhando aqui o programa, comigo no debate está o advogado José Antônio Rosa, também o especialista em comunicação estratégica Matheus Colombo, do professor da Faculdade de Direito da URGS e doutor em Direito do Estado pela USP, Rodrigo Valim Oliveira, e também do sociólogo e presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, Rodrigo de Lélio. E a sua participação aí de casa, através do nosso WhatsApp 99-815-9990. 9990. Já tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, vou deixar os registros aqui do pessoal aqui, dizendo que o André Fávero diz que gosta muito aqui da RDC TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente tem também aqui a mensagem do... Olha aqui, vamos colocar aqui a mensagem do Guido Antonini. Obrigado, Guido Antonini, aí também pelos elogios. E no bloco anterior a gente comentava o Matheus Colombo fez uma pergunta pro professor Valim. Por favor, gostaria que repetisse ali resumidamente a colocação pro professor Valim responder. A minha pergunta foi em cima das considerações do professor Valim, de que o juiz Sérgio Moro e todo o seu trabalho estaria sob suspeição a partir do momento que ele aceita um cargo no novo governo federal. Não foi exatamente isso que eu disse, mas enfim. Não, tudo bem. Se eu estiver cometendo algum equívoco, me corrija na sua fala tranquilamente. E a minha pergunta é justamente sobre isso. A gente tem
tem todo um histórico do juiz Sérgio Moro, todos os autos são públicos, os encerrados, evidentemente, e verificáveis. Então, para contemplar, para perceber a coerência de atuação do juiz Sérgio Moro, seja contra quem for e seja qual for o objeto julgado, analisado, basta recorrer aos autos. E até agora eu só ouvi restrições a esse envolvimento do juiz Sérgio Moro no governo federal em algo como, não seria bem isso, mas um exercício de futurologia, o que pode vir a acontecer, o que pode vir a dar errado, a questão dos direitos humanos. Só para concluir, na minha humilde opinião, os direitos humanos estão resguardados e salvaguardados porque o Partido dos Trabalhadores perdeu a eleição. Então, com isso, a gente tem um salvo-conduto para os direitos humanos e para os humanos direitos no Brasil. Mas a pergunta é essa, professor. Por favor. Bem, respondendo à pergunta, a pergunta é interessantíssima, né? E prova o valor desse debate. A primeira coisa, nós temos que pensar o futuro do Brasil. Pensar apenas o presente, um imediatismo que às vezes permeia a crônica política, a opinião pública, não nos basta. E quando nós falamos em riscos aqui, é de avaliar realmente riscos e oportunidades. É preciso entender, mais do que encontrar bodes expiatórios, é preciso entender por que as crises acontecem, por que há corrupção. E eu diria que nós, analisando os riscos, nós nos colocamos numa posição científica de dúvida. E eu tenho, nesse sentido, muitas e muitas dúvidas. A primeira coisa a dizer, uma coisa bem distinta é ser juiz, outra é ser governante, poder executivo. Todos concordariam comigo nisso. Não com um cargo técnico, né? Executado de forma técnica. Hoje mesmo ele disse que não entrou para a política, nem vai entrar, e que se ele for tolhido no sentido de trabalhar de forma técnica, ele cai fora. Se é bom, então maior o risco ainda dessa queda. Por quê? Porque política não é só uma questão técnica. Mas deveria ser, não é? Não. Não é isso que a gente quer? A arte do bem comum, que é a política, é uma questão em parte técnica e em parte de decisões que têm a ver com o corpo soberano. Certas decisões na política não são exclusivamente técnicas. Vou dar um exemplo. A discussão a respeito de termos ou não termos o direito ao aborto. Convenhamos que não é uma discussão exclusivamente técnica. Isso não vai passar pelo Ministério da Justiça? Então não tem política na democracia que se faça apenas no campo técnico. Não, mas o combate à corrupção, sim, aliás, professor. O senhor que é... Corrupção é corrupção. Roubo é roubo. Ou vamos relativizar o roubo? Se o senhor puder me ouvir, eu agradeceria. Eu estou emendando a pergunta. Sim, mas o senhor não me ouviu até o final. A política, no século XX, em nome da técnica, ou de uma suposta técnica, ou do cientificismo, ela cometeu muitas barbáries. Verdade. Uma coisa é a democracia, outra bem diferente é tecnocracia. Perfeito. E o senhor há de concordar, embora seja outro debate já esse, que um certo socialismo em nome da ciência, um socialismo supostamente científico, cometeu muitas barbáries. Então, como diriam os castelhanos, olho quando se fala só em técnica. Certas questões políticas vão aparecer e decisões políticas serão necessárias. Nem tudo se resolve, nem deve se resolver pela técnica, do meu ponto de vista. Aí é um risco, porque o juiz Sérgio Moro exerceu uma função, aí sim, mais predominantemente técnica, e agora passa para um outro mundo. A pergunta é, ele tem essas habilidades? Sim, porque é difícil ver numa coisa e noutra uma continuidade. É muito difícil, do meu ponto de vista, enxergar essa continuidade. Olha, se o Toffoli, advogadinho do PT, chegou ao STF, eu não tenho como duvidar de um juiz que tem 20 anos de carreira, de serviços prestados comprováveis, de que ele vai ter condições de fazer. Eu aposto que sim. Não posso ter certeza, mas posso apostar. De novo, né? A composição aí eu vou com o senhor na futurologia. Eu aposto que sim. A composição, futurologia não é a palavra. Vamos na dúvida, quem sabe, não nas certezas. A questão aqui que se coloca é de saber se são as mesmas coisas. Um juiz deve ser imparcial. O juiz, ao mesmo tempo... Do STF também?
Claro, um juiz... Advogado de partido não foi questionado. Eu não vi toda essa grita quando o advogado do PT assumiu no STF. Existem... Eu vou pedir, por favor, aqui pro sociólogo e presidente do Partido dos Trabalhadores, pegando esse gancho, então, Rodrigo Gilélio, pegando esse gancho. Afinal de contas, esse, na sua opinião, então, pegando o gancho, esse convite do atual presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito, desculpe, Jair Bolsonaro, do juiz Sérgio Moro, que aceitou, vai ser tendencioso, vai ser prejudicial à democracia, vai de encontro àquilo que o PT não gostaria que acontecesse, ou como é que o senhor vê isso? Boa noite. Bom, boa noite aos telespectadores. Me sinto na obrigação de cumprimentar a RDC TV por criar esse espaço de debate político, franco, aqui no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre. Cláudio, quero te dizer que estava fazendo muita falta um espaço como esse, então queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Bom, na minha opinião, é que do ponto de vista da prática do juiz Sérgio Moro não vai mudar muita coisa. Porque como já foi dito aqui pelo Dr. Rodrigo, mas não só pelo Dr. Rodrigo, mas o Comitê de Direitos Humanos da ONU e vários juristas muito respeitados no Brasil já levantaram suspeição sobre a prática política e dirigida do juiz Sérgio Moro, não só contra o PT, mas especialmente contra o Partido dos Trabalhadores. Com isso, eu vou alegar que não há corrupção no Brasil, vou alegar que este não é um desafio nacional de maneira nenhuma. Agora, o que me chama a atenção é que a Polícia Federal, o Ministério Público, jamais tiveram esse papel na República Federativa do Brasil. Eles só tiveram este protagonismo, que eu diria um protagonismo talvez necessário, que faltou em outras épocas no Estado brasileiro. Ele só foi possível porque se fortaleceram instituições, porque a Polícia Federal foi respeitada, foi orientada a combater a corrupção. O Ministério Público Federal ganhou atribuições de investigação que não tinha nos anos 90. Então, quero dizer que esse processo de verificação das denúncias de corrupção, ele é muito positivo. O problema é quando ele acontece de forma seletiva. E não é por outro motivo que um Comitê de Direitos Humanos da ONU se posicionou sobre o caso, em especial do presidente Lula. Eu não acho que o trabalho do juiz Sérgio Moro, de todo, é completamente equivocado, porque quem tem dinheiro na Suíça e para sonegar imposto, pode ter certeza que esse dinheiro, sim, era para corrupção. Agora eu fico me perguntando, aí como militante do PT, do Partido dos Trabalhadores, onde é que está, afinal de contas, o dinheiro do Lula? Onde é que está os malfeitos do Lula? Porque tiveram anos para mostrar as provas e elas não apareceram até agora. Não faltou oportunidades. Teve espaço para PowerPoint, teve espaço para ação ilegal da Polícia Federal, teve espaço para ações intimidatórias, aí sim do juiz Sérgio Moro, que tem o meu respeito, diga-se de passagem, mas agora, como dirigente político, que será exercendo a condição de ministro da Justiça, despachando todos os dias à direita do Palácio do Planalto e de frente para o Ministério das Relações Exteriores, eu quero ver como vai se comportar o ministro Sérgio Moro perante as reivindicações da sociedade. O Fernando Henrique teve uma postura muitas vezes dura com os movimentos sociais. O próprio presidente Lula e a Dilma Rousseff teve posições duras contra os movimentos sociais. Agora eu quero ver o que fará um juiz que, por diversas vezes, demonstrou que não tem muito apreço nem pela Constituição e nem pela ritualística do direito, pela tradição do direito brasileiro. Eu não sou da área, embora seja sociólogo, não é muito a minha área, mas eu quero lembrar de 3 fatos aqui decisivos da história recente do Brasil.
E com isso eu não quero trocar o sinal e dizer que nós deveríamos estar no lugar do Jair Bolsonaro. Eu quero dizer que restam algumas questões aí sobre essa influência do poder econômico na eleição, mas a gente acredita no papel da Procuradoria-Geral Eleitoral, o papel da Justiça. Vamos ver o que vão dizer, o que vão alegar, mas nós já reconhecemos que o Jair Bolsonaro é o presidente eleito. Mas vamos ver, afinal de contas, onde é que foram esses 12 milhões do Luciano Hang, dono da Havan, né? Mas houve 3 momentos decisivos nos últimos 2 anos em que o juiz Sérgio Moro foi protagonista político na condição de magistrado. Primeiro, quando vazou um áudio da presidente da República, em 2016, o que precipitou o golpe de 2016, tá? O segundo momento, o despacho no processo eletrônico quando ele estava em férias, na ocasião em que o desembargador Rogério Favretto concedeu liminar orientando a soltura do ex-presidente Lula. E o terceiro, e não menos grave, a uma semana antes da eleição, a abertura do sigilo da delação do ex-ministro Palocci, um bandido confesso, que logo vai voltar para casa dele com piscina, porque esse é o destino de todos os delatores que implicaram o presidente Lula. Inventam uma história contra o Lula, não apresenta nenhuma prova e vai para suas mansões e aproveitar o dinheiro que roubou do povo brasileiro enquanto não se apresenta uma prova sequer contra o Luiz Inácio. Eu quero dizer que diante de 3 fatos desta natureza, em qualquer país civilizado do mundo, o juiz Sérgio Moro já estaria preso ou respondendo pelos seus crimes. E aí, Cláudio, porque eu quero ouvir os colegas debatedores mais um pouco sobre isso, mas eu percebo que há um clima de certo desespero dessas lideranças intermediárias que venceram a eleição. Eles estão muito temerosos que agora o juiz Sérgio Moro vai ter que fazer o debate político na sociedade brasileira. E eu acho, Cláudio, que é por esse motivo que está faltando espaço como esse aqui na mídia gaúcha, para a gente poder fazer o debate cara a cara e o povo poder escolher direitinho. Nós acreditamos na democracia brasileira. Nós não mobilizamos as pessoas contra a corrupção somente quando ela é nos outros partidos. No PT, muita gente exige que a gente faça um processo de depuração interna. Eu acho que o povo brasileiro já mandou um recado para o PT, vem mandando alguns recados. O resultado eleitoral de 2016, o resultado eleitoral agora de 2018, mas ainda assim uma parcela importante da população brasileira delegou ao partido a condição de exercer a liderança da oposição. Se essa liderança vai ser compartilhada com outros partidos da esquerda, veremos no processo, conforme manda a democracia. E eu quero dizer, Cláudio, que não só eu do PT, mas outros quadros vão estar muito felizes e à vontade nessa condição de exercer oposição. Agora eu percebo que há um certo desconforto com aqueles que deverão governar e executar o seu programa de governo, porque sabem que para executar o seu programa de governo vão ter que adotar uma postura autoritária, como já vem prometendo todos os dias os principais líderes do governo Jair Bolsonaro. O governo nem começou ainda e um país de 60 milhões de habitantes, o Egito, cancelou uma comitiva do ministro das Relações Exteriores brasileiro que iria ao Egito para ampliar o acesso da carne brasileira ao mercado árabe. Então, uma decisão do Jair Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém já retirou do Brasil um mercado de consumo da nossa carne de 60 milhões de pessoas. O que para um país que está em crise econômica aprofundada nos últimos 2 anos, gravíssimo. Então, acho que nós teremos muito o que debater e, mais uma vez, não me canso de dizer, Cláudio, parabéns para a RDC TV. Esse espaço vai ser muito útil nos próximos 4 anos para que a gente consiga politizar, não é, fazer o debate político
porque eu acho que a sociedade brasileira ficou um pouco distante do debate, né? Foi muita fake news nos últimos 45 dias e pouco debate olho no olho contigo, cidadão e cidadã porto-alegrense e gaúcho. Obrigado, sociólogo Rodrigo Gilelli. Por favor. Eu só queria Professor acrescentar, Rodrigo, eu não consegui chegar ao final da minha explicação. Por favor. Um juiz não é Ministério Público, não é polícia. É sempre preocupante, e é de novo a questão da politização do judiciário, é sempre preocupante quando um juiz é visto como comandante de uma operação. E por quê? Porque um juiz, na verdade, ele é protagonista de uma política legal, de combate à corrupção, ok. Mas um juiz também é fiscal da legalidade de uma operação. Um juiz também é instrumento de garantias nessa operação, inclusive aos réus. E alguns foram já inocentados, inclusive. Então é problemático ver um juiz ser considerado o símbolo de uma operação. Quando uma operação, na verdade, parte do Ministério Público, da polícia. É certo que existe a Operação Mãos Limpas na Itália, mas vejam um efeito dela. Ela purgou a política italiana de certos problemas e trouxe outros, né, como a ascensão Berlusconi na Itália. Vejam que complicado para a democracia italiana isso. E quando o juiz, que já é visto como símbolo de uma operação, embora seja, na verdade, por dever constitucional, o garantidor da legalidade dela, o fiscal dela, quando o juiz passa a um ministério, passa a um outro mundo. E mais fortemente, a operação e o juiz são identificados com uma política. Se isso é completamente justo ou injusto, a gente pode discutir infinitamente. Mas há um risco aqui. E esse risco é um risco para as instituições. Daqui a pouco, as pessoas já não estão mais respeitando os juízes. É claro que o Supremo tem muitos problemas, Matheus, de legitimidade, eu não nego. E nós podemos definir e discutir o papel do Supremo. Aliás, existem rios de tintas acadêmicas já sobre a designação dos membros do Supremo. Esse debate academicamente existe. A questão aqui é importantíssima. Professor, me causa espécie. Professor, me causa eu espécie, fazer uma só um parte, minutinho. professor. Me causa espécie quando um juiz de Suprema Corte, como o ministro Gilmar, é hostilizado em avião. Ele tem os seus problemas, as suas virtudes. Seus problemas. Não, Problemas tenho eu. Gilmar Mendes trabalha Professor, pra, De Professor, novo, uma máfia eu não política. estou atrás de bodes expiatórios. Professor, vamos fazer- E eu quero respeitar todos os interlocutores. Professor, gostaria só de fazer uma parte, professor. O Supremo precisa ter Pra lhe autoridade. Todos nós concordamos com isso. O Supremo precisa de autoridade. Só para lhe ajudar. Vamos discutir instituições, quem sabe. Professor, Vamos discutir As instituições são feitas por pessoas. Olha, Sim, mas elas têm ideias professor, que estão acima das pessoas. Professor, nós temos que entender uma coisa. O senhor está falando, o senhor está colocando essa questão das instituições no Brasil, o senhor está colocando a necessidade de nós olharmos para as instituições, de construirmos uma democracia mais madura, com instituições mais sólidas, né? Só que o senhor está falando de algo que não existe no Brasil. O senhor está falando de uma realidade que está totalmente desconectada com o que realmente está acontecendo. Nós estamos saímos de um governo, né? Estamos ainda para sair desse governo, de um governo que tentou emascular a imprensa, de um governo que tentou implantar conselhos sovietes para tirar os poderes do poder executivo, do legislativo e inclusive do poder judiciário. Nós estamos falando, professor, de um país que foi assaltado por uma quadrilha que mentiu e traiu a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores, professor, ele construiu todo o seu cabedal, todo o seu patrimônio político em cima da moralidade na política, em cima da luta contra a corrupção. Pois nós estamos assistindo que o PT é o partido mais corrupto de toda a história republicana brasileira. Não há partidos. Não, professor, deixa eu... Professor, só um pouquinho. Não há partidos que se proponham imorais. Todos têm bandeira de moralidade. Professor. Alguns se oferecem como imoral. Mas, professor, só um pouquinho, professor. Calma. Calma. O que eu estou colocando para o senhor
que foi assim que o PT entrou na política. O Partido da Ética, né? O Partido da Ética. O Lula chegou em determinados momentos a dizer que no Congresso Nacional tinham 300 picaretas. Há pouco tempo ele falou que ninguém no Brasil é mais honesto que ele. Ele juntou os 300 picaretas e mais as lideranças das picaretagens todas e quebrou o país. O Lula, que falou mal do Sarney, chamou o Sarney de ladrão, se associou ao Sarney, chegou a dizer que o Collor era um psicopata, se associou ao Collor, defendeu o Collor. Ele apertou a mão do Maluf. Então, professor... Tu votou no Temer? Eu não votei no Temer. Não foi eu que votei no Temer. Então, professor, nós não podemos falar em tese, como o senhor está falando, academicamente, das instituições, que nós precisamos construir. Eu também sei disso, professor. Todos nós sabemos. Agora, quando a gente vai para o dia a dia, para a realidade do trabalhador, dos 65 milhões de pessoas, professor, que estão desempregadas, subempregadas, essas questões aí passam a ser secundárias. Essas mesmas pessoas, a população brasileira, só está falando em direitos humanos, professor. Por direitos humanos com o Partido dos Trabalhadores representa mais de 60 mil assassinatos por ano. Então, que direitos humanos? O senhor está preocupado com os direitos humanos do Bolsonaro? O senhor está preocupado com os direitos humanos do Bolsonaro enquanto o PT defende a ditadura sanguinária da Venezuela? A vice do Haddad, o partido dela, professor, apoiou oficialmente a Coreia do Norte, que está dizimando a sua população de fome e matando lá nos gulags deles. Então, você está falando de direitos humanos, professor? Um pai de família que sai de manhã para trabalhar e não sabe se volta à noite? O senhor está falando em que direitos humanos, professor? Eu gostaria de saber disso. E outra, professor, a realidade brasileira hoje exige que a gente retome a democracia. O senhor está querendo amadurecer a democracia, mas a gente precisa ter democracia, professor. Não é possível falar em democracia com um partido que tem junto consigo criminosos e hoje o seu presidente, o seu ícone está preso por ser ladrão, professor. Corrupção. Lavagem de dinheiro sujo. Mas o senhor defende a cassação do PT, então, mas o PT tinha que ter sido cassado. O Há PT muito não tempo. É um partido. Há muito tempo. O PT é uma organização criminosa internacional extremamente perigosa para a humanidade. Professor, deixa eu concluir. Com todo respeito. Eu lhe escutei. Com todo respeito. Eu lhe escutei. Agora o senhor agora. Por favor, professor. Com todo respeito. O senhor vai ter atribui a mim opiniões que eu não tenho. Não, o senhor... Eu não disse... O senhor disse que A ou B é meu ícone. Como é que o senhor assume assim? Ele disse isso. Presta atenção. Eu só estou dizendo para o senhor... Estou prestando atenção. O senhor está trabalhando em tese Nós com um estamos país, discutindo o com as judiciário instituições. aqui. Professor, como é que o senhor quer que respeite o Supremo Tribunal Federal? Se o ministro Barroso dá uma entrevista e diz que existem gabinetes, professor, gabinetes que fazem filas para uma ação entre amigos, distribuir senhas, onde o direito não existe mais. Um ministro da Suprema Corte, qualquer país sério, professor, teria naquele ato, naquele momento, instaurado uma profunda investigação para apurar essa acusação seríssima de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então o senhor não pode me falar em normalidade democrática no Brasil, institucional, quando se um o PT transformou as instituições brasileiras em verdadeiros charcos institucionais. Eu quero nós respeitar as precisamos agora instituições. Estabelecer a ordem, quero professor. Respeitar as instituições, sim. Porque as instituições são ideias acima dos homens. Reformá-las, melhorá-las também. Respeitar instituições, reformá-las e melhorá-las também. Respeitar as instituições passa o necessário para restabelecer a democracia no Brasil. Concordo que com acabou quando essa quadrilha assumiu o poder. Professor, o PT chegou ao poder em 2002. Em 2003, professor, nós já tínhamos mensalão. Em 2004, o Partido da Ética já tinha o Petrolão. O mensalão é uma prática. O maior esquema de corrupção. O mensalão é uma prática que tem a história da República Brasileira. O senhor leia Miguel Reale, década de 20. Não, mas peraí, professor. Momentinho, por favor. Eu só quero. Por favor. Eu não estou dizendo aqui que o PT inventou a corrupção. Longe disso, professor. Por favor. A corrupção histórica no Brasil. A corrupção histórica no Brasil. Porém, o PT chegou no poder e não achou nada. Professor, o senhor me fez uma pergunta. Não, só um pouquinho. Deixa eu concluir. Eu quero responder. Não, mas eu estou concluindo. Certo. Me aguarde. Conclua, aguarde. Agora é o seguinte, professor. Agora é o seguinte.
49 países estão contribuindo com o Brasil porque foram de alguma maneira afetados por essa roubalheira descarada dessa quadrilha, dessa organização criminosa. 49 países, professor. Essa Isso aí afeta. Isso aí afeta. Não, isso aí está nos autos dos processos. O Brasil, professor. Esse é o debate de alto nível que tu propõe. Só um pouquinho, Matheus. O Brasil já recuperou. Isso aqui não é um grupo de WhatsApp do PT. O Brasil já recuperou 11 bilhões de reais da roubalheira que essa quadrilha fez. O Brasil já recuperou esse dinheiro que faltou para a Petrobras, que a Petrobras chegou a ser a segunda maior empresa do ramo em valor em mercado, e hoje, professor, ela está em 400, está lá atrás. A Petrobras está literalmente quebrada, porque a quadrilha ali, ó, do PT, essa organização criminosa, simplesmente dizimou a empresa. Durante a presidente Foster do PT, foi presidente da Petrobras, fez um balanço e demonstrou que a Petrobras sofreu um prejuízo de 88 bilhões de reais por causa da quadrilha que quebrou a empresa. Então, professor, se a gente quer falar em normalidade democrática, se a gente quer falar em instituições, professor, nós precisamos estabelecer essa ordem e não essa democracia totalitária imposta por essa quadrilha que sempre foram criminosos. A cassação do PT e vem falar em quadrilha totalitária. Nós exercemos a presidência da República sem nenhum tipo de violência contra a oposição. Agora vocês nem assumiram ainda a presidência da República. Milhões de pessoas já ameaçaram o Supremo Tribunal Federal, ameaçaram as direções do PT. Não me conhece e aponta o dedo para mim. Eu estou apontando que está na hora do PT fazer a ser minha culpa. Não enganar o povo brasileiro. Vou parar com essa palhaçada, vou parar com essa hipocrisia. Nós temos que o PT precisa fazer. Aliás, o PT nunca vai fazer, porque o PT se propôs a isso mesmo. Calma. Eu gostaria de... Não, agora... Não. Por favor, agora nós temos que fazer um intervalo. Calma, vamos tomar uma aguinha, vamos tomar uma água aqui, calma. A gente vai fazer um rápido intervalinho para tomar uma água, porque a boca tá seca aqui. E na sequência, não sai daí, 2 minutos a gente tá de volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, ao vivo para todo o planeta, pela NET 24 e 524 para todo o Rio Grande do Sul e também pela internet para toda a galáxia. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tá aqui, ó, o que tem de mensagem aqui, eu não vou conseguir ler o que todo mundo, o pessoal mandou de mensagem aqui. Tem praticamente uma discussão paralela aqui no WhatsApp aqui do pessoal que está assistindo aí em casa o programa aqui, e tá equilibrado aqui. Tem uns que são a favor de uns, são a favor de outros aqui. A discussão tá calorosa, mas tá equilibrado. Eu quero agradecer, antes de mais nada, aqui ao advogado José Antônio Rosa, também do especialista em comunicação estratégica Matheus Colombo, do professor da Faculdade de Direito da URGS e doutor em Direito do Estado pela USP, Rodrigo Valim Oliveira, e também do sociólogo e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na capital gaúcha, Rodrigo de Lélio, que é por quem eu passo a palavra agora tradicionalmente no começo desse último bloco. Por favor, Rodrigo, com a palavra. Bom, então, falávamos da democracia brasileira, dos partidos políticos. Quero reiterar que o PT vai viver os próximos 4 anos na oposição. Há uma série de ameaças que se anunciam contra nós, mas não é a primeira vez que isso acontece. Os anos 80 foram bem difíceis de fazer política. Eu nasci nos anos 80, mas conheço um pouco da história brasileira. E o que me chama a atenção é que a violência política prometida contra o PT agora, em pleno 2018, não é muito diferente daquela que foi prometida ao velho PTB e ao Partido Comunista do Brasil, ou Partido Comunista Brasileiro, nos anos 60. Agora, eu espero que o Movimento Brasil Livre, o próprio PSL, que elegeu vários militares aí agora para as legislaturas, nas casas legislativas estaduais e na Câmara Federal,
eu espero que eles não entrem nessa onda de organizar um comando de caça aos comunistas como fizeram nos anos 60. Não é demais lembrar para você, espectador, que em 1968, quando a ditadura ainda muito timidamente tentava impor um projeto ditatorial mais avançado, boa parte do povo brasileiro e das universidades em especial se levantou e o governo militar foi obrigado a ditar o ato institucional número 5, que é pelo qual as liberdades políticas foram absolutamente ceifadas. Mobilização popular foi proibida. Eu espero que o Brasil não volte a viver isso. Mas agora o mais importante, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que o governo Jair Bolsonaro anunciou os 27 integrantes, professor Rodrigo, da sua equipe de transição, 27 homens na sua equipe de transição. Nenhuma única mulher. Eu acho que isso dá a dimensão do perfil de execução de governo que nós vamos verificar no próximo período. E esse espantalho criado em torno das denúncias contra o PT, da denúncia de corrupção, e de que vão colocar os petistas na beira da praia, e de que vão acabar com a direção do PT, etc, etc, etc. Isso tudo é uma cortina de fumaça para eles liquidarem a Petrobras. Aí sim liquidar a Petrobras, entregar de vez, não é? Porque a Petrobras, ao longo do governo do Luiz Inácio, ela encontrou o pré-sal e financiou boa parte das universidades federais. Eu não falei nenhuma única vez enquanto o senhor estava falando. Todos os corruptos, mas este é o padrão. Este é o padrão de debate político que nós vamos ter daqui para frente. Não satisfeito em ocupar o seu tempo, ele vai querer ocupar o meu tempo também. Mas eu insisto. Então, no governo do Luiz Inácio, que eles tremem quando a gente fala do Lula, imagina quando o Lula ser solto logo. O Lula tá preso. Imagina. O Lula tá preso, doutor. O Luiz Inácio, enquanto foi presidente da República, ele dobrou o número de universidades federais, abriu a universidade para a população mais pobre desse país. Então, o que vai acontecer no próximo período é uma liquidação do patrimônio nacional brasileiro. Vão obrigar os pobres trabalhadores a aderir a um regime de previdência onde não há compartilhamento intergeracional, que é como acontece hoje, do sistema de previdência. Tudo que ele depositar é o que ele vai retirar depois. Isso em lugar nenhum do mundo deu certo. O Chile, que é utilizado como a joia da coroa, hoje há dezenas de milhares de velhinhos que vão começar a passar fome porque acabou o dinheiro da sua aposentadoria. Eles podem ir para Cuba ou Venezuela, que são dessas iniciativas, povo brasileiro, povo gaúcho em especial, que foi um dos precursores a adotar o regime de previdência. Tenham certeza que vocês terão o Partido dos Trabalhadores na linha de frente dos seus interesses, custe o que custar e doa a quem doer. Eu estou muito animado com esse período na oposição que nós vamos passar, porque eu vejo que aqueles que vão governar estão com medo, receosos do debate e já inclusive começam a promover essa odiosa campanha de difamação, dizendo que o Partido dos Trabalhadores é uma quadrilha, etc, etc, etc. Eu quero ver o que vão dizer do Magno Malta, eu quero ver o que vão dizer do outro deputado federal que vai ocupar cargo no governo Jair Bolsonaro, condenado em primeira instância. Aí eles vão piar manso. Aí vão piar manso. Qual deputado? Bom, o Magno Malta, Magno Malta responde para o processo. É senador, não é deputado. Responde processo. Mas o senhor responde processo. Eu não me lembro o nome do deputado, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se eu tiver 3 horas, eu fico citando o nome de petistas corruptos. Não consegue te lembrar de um, mas olha, não tem nenhum problema em relação a isso. Nós vamos ter 4 anos e eu vejo que a disposição de vocês, temerosa, pro debate, eu não tenho medo do debate. Eles são gigantes. Eu não tenho medo do debate. Eles são gigantes no WhatsApp
onde Eu o tô falando pra ti aqui financiamento, na tua frente que eu não tenho medo do debate. Não, mas eu estou Quer fazendo debater? debate. Mas Quer fazer uma debater o quê? live ali depois? Debater o quê? fazer. Mas debater o quê? Não, mas Uma debater o quadrilha quê? que quebrou o país. Nesse nível de E daqui discussão. Não daqui é, pouco doutor. tempo a gente vai ter Mas que ir até debater o o quê, presídio doutor? debater com você. Mas debater o quê? Que tipo de Nesse política o nível senhor de quer debater? discussão, nesse Calma, nível de gente, discussão calma, que vocês estão calma, propondo, calma. tá? A gente vai resolver esse negócio de uma outra forma. Não é o que nós estamos propondo. Do jeito que o Lula disse, O debate que nós estamos propondo é um debate democrático, onde nós fazemos oposição e vocês defenderão o governo Bolsonaro. Quero dizer para vocês que não vou vai defender o Brasil, faltar doutor, não o governo oportunidade. Bolsonaro. Vou defender o Não Brasil. vai faltar. Pois então, eles vão colocar o interesse do Brasil acima de tudo, vão botar Deus esse acima de avatar, todos. quando na verdade é o interesse do governo Bolsonaro, que vai ter um monte de corruptos lá, confessos, alguns já condenados em primeira instância, e não vai faltar oportunidade. Quais, não doutor? vai faltar. Depois dá os doutor. números da Nós Mega Sena aí pra teremos, nós, por favor. nós teremos Por favor, doutor, dá os 4 números. anos. Nós teremos 4 anos para lembrá-los, povo gaúcho e povo porto-alegrense, de cada um dos corruptos que foram abrigados no governo Jair Bolsonaro e que os colegas aqui vão aplaudir nos próximos 4 anos, porque Não, eu é não- deste cinismo Quem tem bandido que este de estimação, segmento quem político tem bandido de vive. estimação é o PT. E Cláudio, eu não vou bater palmas para bandido. Eu estou muito porque à vontade. eu não tenho bandido de estimação. Eu estou muito à Quem vontade. tem bandido de estimação Calma, é o PT, que está Eu defendendo estou um muito, quadrilheiro que está eu tô preso em muito à Curitiba por vontade ser no, ladrão. no debate aqui, apesar eu acho de, que a gente tem que colocar apesar tudo de de forma várias clara. tentativas de intimidação e Intimidação, palavrinhas. cara, isso aqui é um debate. Então, debate. de comportamento Seja como, caramba, se seja fossem, rasteiro. como Esse- se fossem meninos É o- no colégio. entendeu? Então, assim, nós estamos tranquilos Só de pro que nos Rodrigo próximos concluir. 4 Só pra concluir. anos. Chama de Nathan. Só pra concluir. Pois é, acabou de me chamar de mandiná. Demonstra que é uma pessoa infantil, doutor, que está muito o senhor longe. Tá colocando aqui o PT e a esquerda brasileira este como se segmento, fosse um anjo de campo. este Segue o líder segmento, infantil, sou eu. este só pra segmento, concluir, só pra este concluir, segmento, Rodrigo, por favor. este segmento que saiu vitorioso nas eleições e que governará a partir de agora, eles terão 4 anos para aprender a ter uma postura democrática e de respeito aos interlocutores no debate. E eu vou estar aqui para a gente, de repente, aprender junto e construir um Brasil melhor. Eu tenho certeza que isso é possível. Nós acreditamos na democracia brasileira e estaremos junto contigo, povo gaúcho, povo brasileiro, em defesa da tua aposentadoria, do teu direito de te aposentar, para que os teus filhos possam continuar sonhando a entrar numa universidade de qualidade e viver uma vida saudável, com acesso à saúde, acesso a um bom transporte público, para que todo mundo possa ser feliz e viver com um pouquinho mais de amor no coração, porque está faltando isso no nosso país. Obrigado, Rodrigo. Nós temos 12 minutos de programa, então vou pedir a gentileza para meus convidados as considerações finais em 3 minutos aqui. O Rodrigo já falou. Professor Rodrigo, por favor, 3 minutinhos aqui para cada um também, do meu lado, por favor. O combate à corrupção é uma tarefa de grande nobreza e de importância crucial. Ninguém nega isso. Só que nós temos que entender, e às vezes ouvindo os colegas, infelizmente, me lembrava eu de Maquiavel. Nós temos que entender que os fins não justificam os meios, ao contrário do que pensava Maquiavel. A política, ela não pode ser tão maniqueísta. Na política não existem anjos, nem de um lado nem de outro. Há erros, talvez, de política externa do PT em relação à Venezuela? Sim, há erros. Assim como houve erros, a democracia mais estável do mundo, a democracia mais importante que eu admiro muito, os Estados Unidos da América. Quantas ditaduras, quantos regimes fascínoras os Estados Unidos da América patrocinaram e protegeram ao longo do tempo? Qualquer um deles, se nós pensarmos até na quantidade, fazem a Venezuela virar desenho animado de tão burlesco. Pensem no patrocínio, por exemplo, que houve dos Estados Unidos da América em relação ao regime do Chá. Agora, voltemos a um ponto também. Se política não é maniqueísmo, eu me preocupo com algumas observações, com essa constante menção a Deus.
Eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito em Deus, mas acho que há uma mistura perigosa de religião com política. Nós não vivemos, eu espero, um regime teocrático. O Estado brasileiro, segundo a Constituição de 88, é um Estado laico. Isso é importante. Se eu digo Deus acima de todos, de tudo, como é que fica a questão dos brasileiros que são ateus? Eles vão ser desconsiderados? Como é que fica a questão dos budistas, que não acreditam em Deus num sentido unívoco, como nós, normalmente na tradição cristã ocidental, acreditamos? E há várias concepções de religião aqui. Então, menos maniqueísmo, reconheça-se nos interlocutores, sejam de esquerda, de direita, sejam de qualquer partido, reconheça-se nos interlocutores, pessoas que autenticamente buscam a verdade. Eu não atribuo nem ao Mateus, nem ao doutor José, nenhuma falácia, não atribuo má intenção. O que eu quero é dialogar com eles, construir instituições conjuntamente com eles. Segundo Dworkin, A Democracia Possível, livro de Ronald Dworkin, nós precisamos conciliar partes adversas. E uma parte precisa acreditar que a outra busca o que busca autenticamente. Senão, não haverá diálogo. Obrigado, professor Rodrigo Valim Oliveira. Por favor, Matheus, 3 minutos. Bom, aqui a gente tem muito claro uma diferença de posicionamento, evidente. E eu posso dizer com toda tranquilidade que eu não represento nenhum partido, não represento nenhum político. Eu represento a mim mesmo, a minha família, a minha esposa, a minha filhinha. Sou um microempreendedor, não vivo de salário de partido, não vivo de política estritamente. O José é um advogado, o professor é um professor, é genial. E a gente está aqui ouvindo um debate, um embate entre um representante de uma classe, entre um representante de um grupo que saqueou, que destruiu a política brasileira, que destruiu o Brasil, que ele acabou de dizer que o PT descobriu o pré-sal, se descobriu o pré-sal, foi para roubar mais ainda, porque o esquema das sondas ainda vai vir à luz. O esquema das sondas para exploração do pré-sal ainda vai vir à luz e vai ter mais petista na cadeia. O companheiro ali falou que a gente está desconfortável com o PT. Eu, como empreendedor, como pai de família, como cidadão, eu estou muito desconfortável com o PT. São anos sendo roubado por essa canalha. São anos vendo bandidos, vendo sem vergonhas, vendo salafrários, estupradores sendo soltos por qualquer coisa, sendo soltos após uma audiência de custódia, em que o juiz pergunta se está tudo bem, se o anjinho foi bem tratado pela polícia malvada. Tudo instituição do PT, tudo imposição do PT em favor da bandidagem, contra a população. A bandidagem deita e rola até agora, até o dia 31 de dezembro. A onda já está mudando, Mas, por enquanto, a bandidagem deita e rola, muito por obra e graça do partido. Eu não vou falar Partido dos Trabalhadores porque eu sou trabalhador. O PT não representa. O PT é o Partido dos Trabalhadores que nunca trabalharam, apoiados por estudantes que não estudam e por sindicalistas que não sabem o que é pegar no batente. Essa entidade, essa agremiação não me representa. A mim, trabalhador, não representa, e eu sei que eu falo pela quase totalidade das pessoas que estão assistindo este programa. Sobre duas questões faladas pelo companheiro do PT, eles adoram falar dos direitos humanos da ONU. A Comissão de Direitos Humanos da ONU é formada majoritariamente por representantes de países que são dominados por ditadura, como Cuba, Venezuela e Arábia Saudita, inclusive teocracias. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, sobre ela pesa denúncias de pedofilia e estupro na África. E para concluir, esse é o tipo de apoio que o Partido dos Trabalhadores traz para frente das câmaras, traz para a população para respaldar a sua atuação. Movimentos sociais é uma pinóia. Movimento social não me representa. MST, grupo terrorista que invade, destrói e depreda. Isso não representa a sociedade. Não é movimento social nem aqui, nem, talvez na China comunista seja. E para concluir, citando o grande Cid Gomes, falando sobre o Lula está preso, ô babaca. Muito obrigado. Obrigado, Matheus Colombo. Por favor, doutor José Antônio Rosa, 3 minutinhos. Primeiro, agradecer a participação aqui no debate, o convite. Agradecer também a participação dos telespectadores e dos internautas, né? E colocar que nós temos que olhar a realidade. Né? A
A realidade brasileira hoje nos mostra claramente o que aconteceu nesses últimos 15 anos de governo petista. Uma destruição total do Estado brasileiro, uma destruição total das instituições. Nós temos aí lapsos de alguns profissionais que realmente mantêm essas instituições em pé, mas hoje nós estamos vendo aí uma destruição, um charco institucional no Brasil. Fazer uma correção que é necessária fazer. Hoje o PT se coloca assim como defensor da paz, do amor, né? Mas quem levou a facada foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro levou a facada por um esquerdista que defensor lá do PT, né? Ex-filiado do PSOL. Filiado do PSOL, ex-filiado do PSOL, defensor do PT, do Helenão e outras coisas mais, né? Do Lula livre. Né? Então é bom esclarecer. Esclarecer também que esse pessoal do PT que hoje está no poder, na década de 60 aqui, que foi levantada pelo professor, é bom lembrar que eles nunca defenderam a democracia. Naquele momento lá, que nós tivemos um regime militar, o que estava em jogo era ou um regime militar ou uma democracia, uma ditadura do proletariado que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? O Brasil se livrou dessa quadrilha naquela época, mas não se livrou agora. Esse pessoal do PT nunca em momento algum pensou em democracia, né? E a democracia possibilitou eles chegarem ao poder, e hoje nós estamos percebendo claramente o seguinte, que lá eles eram criminosos porque eles foram para a clandestinidade para fazer política. Quem realmente redemocratizou o Brasil foram aqueles congressistas que foram para a trincheira do Congresso Nacional e o povo brasileiro, porque a turma do PT estava na clandestinidade, fazendo terrorismo, assaltando, roubando, matando, sequestrando. Era lá onde eles estavam. Eles chegaram ao poder pela democracia e continuaram cometendo crimes, assaltando os cofres públicos, quebrando as instituições. Foi isso que o PT fez durante esse tempo. Então, pessoal, agora o povo brasileiro assumiu o poder. Foi o Bolsonaro que ganhou as eleições, mas poderia ter sido outro, um outro que tivesse apresentado também uma proposta disruptiva. Ele cai. Exatamente, se ratear, cai, porque nós não vamos defender nenhum criminoso ou corrupto, porque nós não temos bandido de estimação. Se o Bolsonaro montar um gabinete, um governo de safados, nós vamos para cima, nós vamos para a rua, porque agora chegou a vez do povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro. Agora o povo brasileiro realmente chegou ao poder de alguma maneira em cima de uma proposta, não em cima de uma pessoa, em cima de uma proposta. Aquele povo que saiu em 2013 às ruas e depois foi responsável por mandar para casa uma presidente corrupta, inepta, incompetente, esse povo não vai voltar para casa, vai continuar nas ruas até entregar para as próximas gerações um país decente, com as instituições sólidas e longe de uma quadrilha que assaltou os cofres públicos. Obrigado, doutor José Antônio Rosa. Por favor, 3 minutos, então, Rodrigo Gileri. Por favor, considerações finais. Tá bem, Cláudio. Eu fiquei devendo o nome do deputado já condenado em primeira instância e agora pude dar uma olhada na internet aqui, não no WhatsApp do Luciano Hang, mas na rede, vi uma notícia da época aqui. Ele se chama Alberto Fraga. Isso é fake news, porque já foi desmentido. O senhor está mal informado. É uma mentira. Por favor, é desonestidade intelectual. Vejam como eles ficam. O senhor Alberto Fraga. Vejam como eles ficam nervosos. Com mentira, eles ficam criminoso e mentiroso. Eu ouvi distorções aqui durante 4 minutos. Então não mente. Vamos ouvi distorções. Ô, menino. Vamos respeitar. Menino, o que é capaz? Não, mas é que tu tá te comportando como... Tu tá mentindo. Vamos respeitar, tu tá gente. mentindo, Vocês cara. dois falaram mentiras. É mentira. Vocês falaram... Se posso com dignidade, doutor, não fique mentindo. Vocês falaram mentiras durante 4 minutos. Então tu acha que tu tá autorizado a falar? E eu não interrompi vocês nenhuma única vez. Nem deveria. Quando vocês mentiram por 4 minutos, por exemplo, consecutivos, e depois mais 4 minutos. Então eu comecei minha fala aqui lembrando vocês que o Alberto Fraga, assim como o Paulo Guedes, respondem processos na justiça e terão assento na esplanada dos ministérios, porque é deste cinismo que o grupo político que
vai governar agora com Bolsonaro se alimenta. E eles ficam nervosos quando a gente pega eles na mentira. Quero lembrar os brasileiros que estudaram e que têm algum orgulho do que aprenderam. O Partido dos Trabalhadores, ele teve algumas organizações, algumas pessoas que iniciaram a sua militância política combatendo a ditadura militar. Enfrentaram o 64, enfrentaram 68, muitos presos, barbaramente torturados. Mataram, sequestraram. Gente, Barbaramente torturados. Muitos até hoje não foram encontrados. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério dos Direitos Humanos em Brasília, conheci várias famílias que ainda não enterraram os seus filhos, porque os covardes que atacaram esses grupos fizeram uma guerra suja, como fizeram na Argentina, como fizeram no Chile, como fizeram no Uruguai, e hoje tem gente que não tem mais vergonha de defender isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós vamos ter uma presença na esfera pública com muita tranquilidade, mas também com valentia. A gente não tem medo, o PT não tem medo dessa turma que fala grosso no WhatsApp, fala grosso aqui, mas agora, quando é para combater os seus corruptos, eles não vão para a rua. Eu já faço um convite aqui para os dois colegas que estão oportunamente à minha direita. Vamos fazer uma manifestação Eu não tive no as Parcão manifestações no contra domingo. obrigado. Contra a Dilma, tu não teve, né? Tu teve lá contra a Dilma, mano. Obrigado. Alberto Fraga, que vai ter espaço nas Isso é mentira. Não te vi lá. Obrigado, Rodrigo de Lélio, sociólogo e presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre. Obrigado também ao professor da Faculdade de Direito da URGS e doutor em Direito do Estado pela USP, Rodrigo Valim de Oliveira. Obrigado ao Matheus Colombo, especialista em comunicação estratégica, e obrigado também ao advogado doutor José Antônio Rosa, e é claro, obrigado à sua participação. Realmente fiquei impressionado, infelizmente não dá para ler o recado de todo mundo aqui, mas muito obrigado pela participação. Com certeza teremos aqui na RDC TV outros debates como esse. Uma ótima noite para você. Nós voltamos amanhã às 22h30. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.